Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, que a distância inexiste, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de dizer: não há você sem mim, e eu não existo sem você. Será que todo grande amor precisa ser triste? Será que todo grande amor só é bem grande se for triste? Me cansa um pouco a música popular brasileira. Me cansa a gente pensar tantas coisas sem pensar que a gente pensa essas coisas porque elas foram pensadas por outras pessoas antes de nós. E daí, quando a gente para pra pensar nelas, elas ressoam, mas elas são nossas verdades? Não sei. Eu espero que todo grande amor não precise ser triste para ser bem grande. Eu descobri em 2016 que lágrimas de felicidade existem. Elas, na minha vida, são raras, mas elas existem. E isso é lindo. E é tão bonito, é tão. Eu não tenho uma palavra boa para isso, mas é tão alguma coisa que eu não posso definir você saber que existe mesmo lágrimas de felicidade. Não porque alguém que estava perto de você chorou e disse que estava chorando de alegria, mas porque você sentiu tanta alegria que ela transbordou de você, assim como a tristeza transborda da gente muitas vezes. Eu aprendi há uns anos atrás com um cara que eu seguia aqui no Instagram. Eu seguia muita gente, eu seguia 5.000 pessoas. O Joel J. Ele é um cara muito interessante, por isso que eu seguia. E ele me apresentou um cara que depois outras pessoas que eu sigo também já falam dele, enfim. Mas foi a partir dele que eu conheci o David Hawkins, que tem. Ah, como é que chama aquilo? Diagrama da consciência, diagrama de Hawkins, não sei. Dá um Google aí que vocês acham. Tem uma escala de sentimentos. Por que eu tô falando isso? Por causa da alegria, tristeza, felicidade. Ah, lembrei! Porque a gente aprende tantas coisas nessa vida e a gente aprende que tem que lidar com as emoções, que tem que lidar com os sentimentos e, enfim, muitas coisas. E a gente esquece que só porque a felicidade é uma coisa boa, ela também não é dada. Do mesmo jeito que a gente precisa aprender a lidar com os nossos sofrimentos, com as nossas tristezas, a equanimizar. Eu vou começar a usar essa palavra aqui. Tá mais perto da música, porque daí eu fico menos neurótica do que com equidade, que tá mais dentro da filosofia e me deixa meio possessa de tipo, tem que controlar tudo o tempo todo, mas equanimizar eu acho que deve ser parente de equidade. E essas outras frequências também, do mesmo jeito que a gente aprende a, as emoções negativas, a gente também tem que aprender as positivas. Não é porque elas são positivas que a gente sabe. E talvez o mundo esteja
precisando de pessoas que aprendam a ser felizes, que aprendam a ser amadas, que aprendam a ser valorizadas, que aprendam que elas são luz, porque todos nós somos, mesmo que a gente tenha esquecido. E eu gostaria de uma geração de compositores brasileiros, já que estamos falando disso, que pudessem compor não sobre tantas tristezas e misérias, porque elas estão aí, de fato. Mas e as bonitezas? E as alegrias? Tudo bem, gente. Precisa vestir óculos cor-de-rosa, fechar os olhos para o mundo. Não é isso. Mas pensa em tudo que a gente está perpetuando há tanto tempo. Eu lembrei hoje, graças ao Júnior, obrigada, Júnior. Eu sei que você não vai ver esse vídeo, mas enfim. De uma novela que passava na Globo. Ai, enfim, já foi. Que passava na televisão e era com a Sandy Júnior, com Sandy Júnior. E nessa novela tinha fadas, duendes, bruxas, gnomos e etc. Eu não lembro o nome da novela, mas a hora que ele falou o título, veio a imagem certinha na minha cabeça. E tinha uma musiquinha linda. Ai, será que eu vou lembrar agora? Como que era? Ih, fugiu. Não, não vai vir. Que seja, não lembro o nome, tô vendo a imagem, mas não vejo, não sei o nome e não sei mais a música. Mas enfim, era uma coisa tão fofa, tão lúdica, tão leve. A gente precisa disso também na vida, para contrabalancear todas as outras coisas. Enfim, enfant. História de Nós Dois não, é filme. Como era? Eu tô com o mundo ideal do Aladdin na cabeça agora, então é isso. Mas era alguma coisa bem nesse nível, mundo ideal do Aladdin na enfim. Ai, quanto enfim. Quanto fim para uma só vida. Quanta vida em tanto fim. Quantos rios há em mim? E em você? E seu rio é rio? A gente tem que aprender a ser feliz também. Se permitir ser feliz. Se permitir ser valorizado, ter sucesso. Parece que essas coisas são fáceis. Parece que tudo isso é ganho, dado, mas não é. Tem que ter um trabalho para aceitar tudo isso. Um trabalho para se responsabilizar por tudo isso também. Atualmente, acho que ninguém nasce com a bunda virada para a lua, nem o rei da Inglaterra, coitado. Nem o da Holanda, nem o. Onde é que mais ainda tem? Como é o nome disso? Reinado? Não. Hierarquia? Esqueci. Qual é o nome disso mesmo? Nossa, hoje as palavras estão em outro lugar. Hoje é tudo som aqui, mas como eu não sei fazer música, a pessoa precisa falar. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquei com vontade de vir aqui cantar. E seria muito mais legal se eu conseguisse cantar a musiquinha da novela, mas eu não lembro. Sumiu total aqui. Ah, mas eu vim pra casa cantando uma muito linda do Paralamas do Sucesso. É...
Ainda que a guerra pareça perdida, quanto mais se sacrifica a vida, mais a vida e o tempo são seus aliados. Não há perigo que vá nos parar. Se o bom de viver é estar vivo, ter amor, ter amigos, ter sonhos, ter motivos pra cantar. Ainda que a guerra pareça perdida, quanto mais se sacrifica a vida, mais a vida e o tempo são seus aliados. E tinha uma hoje que eu fiquei com vontade de cantar, mas não cantei. Que, né? Sei lá, a hora não veio. Mas era uma da que a Gal canta, que é maravilhosa. Como que é a dela? Calma que vem. Olha só. Se eu tivesse com o Google aqui na frente, era tudo muito mais rápido, mas assim, fazendo download eu mesma, comigo mesma, demora. É... Ah, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Uma pessoa que nasceu no dia do rádio. Tem um rádio aqui na cabeça, né? Radiohead. Radiohead. O cara também devia ter um rádio na cabeça para ter a ideia desse nome de banda. É. Rádio. Que coisa incrível esse instrumento, né? Que pena que ele tá quase extinto. Mas é uma coisa incrível. O ser humano também é uma coisa incrível. E alguns são incrivelmente mais especiais que outros. E é um prazer existir e encontrar essas pessoas tão especiais por aí. É isso, boa quarta-feira para todos. Foi? Não foi? Eu e a tecnologia, um caso de amor e ódio eterno. Desliga, meu filho.